Valendo, valendo. Olá, olá, olá a todos. Estamos começando mais uma live de sábado de manhã, onde eu venho aqui responder as perguntas dos meus seguidores a respeito de dança, né? Para quem não sabe e está chegando aqui agora, meu nome é Juliano Cândia Pedroso, eu sou formado em Educação Física, sou profissional da dança de salão, trabalho há mais de 15 anos com dança. Além disso, eu sou empreendedor da dança. Seja bem-vinda, Camilinha. Olha a Tati Muniz aí já também. Sejam muito bem-vindas, tá? Então aqui o meu objetivo é responder algumas perguntas hoje e tentar ajudar as pessoas a viver de dança, né? Então, tudo que eu vou trazer, todas as informações e pensamentos são coisas que eu elaborei durante os meus 15 anos de trabalho para poder contribuir com as pessoas que estão iniciando nesse processo ou pessoas que já trabalham com a dança há mais tempo, mas também têm algumas dificuldades em dar continuidade no processo em meio ao momento que a gente vive ou devido a outras circunstâncias e se veem encurralados, tá bom? Oi, Mayara, bom dia, tudo bem? Meninas, se vocês puderem já me ajudar, manda um aviãozinho aí para quem tá acordado também já, manda um alô para que a gente possa atingir mais pessoas saibam do que está rolando aqui na minha live, que a gente conversa sobre dança, sobre várias coisas. Já vai bolando as perguntas de vocês também para mandar aqui para mim. Bom dia, Marinha, tudo bem? Então, se vocês puderem mandar o aviãozinho aqui na tela para as pessoas que estão dormindo, acordarem e virem conversar com a gente. A Cris é ótima nisso, né? Cris, convida as pessoas para ajudar a gente fixar um textinho aqui rapidão. Só fixando um textinho aqui, que é o nome do nosso quadro. Bom dia, Camila, tudo bem? Olha só, bastante gente legal. Bom, tô fixando um textinho aqui, o que fazer quando, pra gente poder... Ai, pronto. Olha, a Cissão tá aí também, que legal. Gente, sejam muito bem-vindas e bem-vindos à minha página aqui. Se você caiu de paraquedas aqui, a ideia que eu tô tendo no meu canal é de produzir conteúdo de valor realmente para que as pessoas possam aprender e trocar informações comigo a respeito da dança e como eu tenho superado esse momento de crise. E a minha ideia é tentar ajudar o máximo de pessoas a passar por esse momento também. E hoje é um dia que eu respondo as perguntas que as pessoas me mandam. E eu tô aqui para responder algumas perguntas também, tá? Eu vou deixar essa live salva aqui no meu Instagram e também vou deixar ela salva lá no meu canal do YouTube. Então, se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, abre aí rapidinho, tá? Entra lá no YouTube, Juliano Cândia Pedroso, e você vai se inscrever no meu canal. Lá eu vou publicar sempre os meus vídeos também. E lá também já tem alguns conteúdos publicados que você pode estar consumindo, tirando dúvidas, tá? Então, se você chegou agora, já vai preparando a sua pergunta, fica atento também às coisas que eu vou dizer. Eu vou responder algumas perguntas que eu separei aqui num papelzinho, ó, para não perder, tá? Então eu vou responder a primeira pergunta e aí se vocês tiverem dúvidas, vocês também vão conversando. A ideia é ser bem tranquilo, bem interativo, sabe? Vocês participarem realmente junto comigo para que a gente possa produzir mais conteúdo para as pessoas que estão com dúvidas. Às vezes a sua dúvida pode ser a dúvida de alguém que vai assistir esse vídeo depois, tá bom? Então, mais uma vez, convida as pessoas lá para assistir esse vídeo aqui agora. Manda o aviãozinho para ela para me ajudar também. Verdade, hein, Cris? Agora que você acordou para assistir minha live, gostei. Ó, a primeira pergunta é: o que fazer quando sou professor e os meus alunos não querem migrar para a aula online? Essa pergunta é bem interessante. Acredito que eu passei por isso. Tem alguns alunos aqui também que estão me assistindo também, que passaram por esse momento de aulas online comigo. Acho que é um momento bem delicado, vamos dizer assim. Por quê? Porque o nosso país ele não foi ensinado desde o início que o EAD é uma ferramenta de educação. Então, existem países como a Finlândia, por exemplo, eles ensinam desde cedo os alunos a trabalharem com o EAD também. Então, lá
eles têm o método presencial e o EAD e funciona super bem. Porém, o nosso país não é um país a qual a gente aprendeu a usar bem a ferramenta do EAD. E agora a gente está sendo assim, empurrado para o meio digital, porque ou você faz digitalmente ou você não faz, porque não tem como você fazer presencial, né? Principalmente as aulas de dança. Tem bastante estados ainda que ainda não é permitido voltar a dançar, como o nosso já está permitido voltar com algumas restrições, né? Então, quando você se vê e você se depara com um meio online a qual você não estava preparado para aquilo, você pergunta e fala assim, ok, o que eu devo fazer, né? Visto que os meus alunos não estão a fim de migrar para o online. A primeira dica que eu te dou é, você precisa conversar com seus alunos e mostrar o momento que estamos vivendo. Por quê? Às vezes eles acham que não é tudo isso, às vezes eles acham que o que a gente está passando não é tão grave. Então, o primeiro passo que eu fiz foi conversar com os meus alunos, né, sobre o que está acontecendo, né? Porque a gente precisa realmente tomar consciência do que a gente está passando, para daí sim a gente conseguir instruir os nossos alunos e explicar para ele o porquê está acontecendo isso e o porquê a gente realmente precisa manter um distanciamento físico. Sempre lembrem que eu falo sobre distanciamento físico, mas não distanciamento social, porque a gente está aqui socializando, por exemplo, agora. Então não existe um distanciamento social, mas sim físico. Você explicando para ele o que aconteceu, o porquê que está acontecendo, você tem que buscar produzir materiais a qual seja interessante para ele. Então você, como professor ou professora que trabalha, ministra aulas, você tem que pensar o que te agrada, ponto. O que agradaria o meu aluno? Outro ponto. O grande erro do professor é pensar que o que te agrada vai agradar o seu aluno. Não necessariamente. Você tem que pensar na história do seu aluno, você tem que pensar no corpo do seu aluno, você tem que pensar no tempo do seu aluno. Por quê? Quando a gente entrou nas aulas online, a gente trabalhou com três frentes. A primeira a gente veio com dança. Muita dança solta, os professores reproduzindo sequências bem musicais e bem dinâmicas sabe? E foi uma coisa muito, muito legal que a gente produziu e a gente achou assim, nossa, um conteúdo de muito valor, e realmente é um conteúdo de valor, mas não era necessariamente o que os nossos alunos gostariam, né? Então aí num segundo momento a gente falou assim, então tá, então vamos trocar. Vamos trazer aulas onde a gente leva os nossos alunos à reflexão, onde eles realmente pensem sobre, onde eles realmente consigam raciocinar sobre o que eles estão fazendo, que foi nosso segundo momento de aula, no segundo mês, e eles médio gostaram. Na terceira vez eu troquei, falei assim, bom, eles não gostaram disso, não gostaram disso, mas do que eles gostaram? O que eles acharam interessante? Aí eu percebi que eles estavam gostando de algumas aulas que davam exercícios prévios à aula, por exemplo. Se tinha um alongamento que eu passava antes de começar a aula e depois começavam a aula, eles sempre comentavam sobre o alongamento. Falei, ok, então vou trabalhar com exercícios. E quando eu entrei nesse método de trabalhar com exercícios online, foi quando os meus alunos mais aderiram. Então, quando o seu aluno não quer migrar para o online, você tem duas tarefas. Ou você tenta convencê-lo a migrar e explica os motivos e tal, ou você simplesmente foca em alunos que querem o online. Por exemplo, a gente tem alguns alunos que são do interior do estado, e para eles, a única maneira sempre foi online. Por quê? Porque eles moram fora. Lá na cidade deles não tem escolas de dança como aqui em Campo Grande tem. Então, eles são obrigados a absorver o online com muita qualidade. Então, os conteúdos que a gente fez para a primeira vez para os nossos alunos que estavam acostumados com o presencial, foi de extremo valor para os nossos alunos online, que são de fora da cidade. Então, buscar novos alunos neste momento também é uma grande saída, né? Para a gente poder, como que eu posso dizer, facilitar o atendimento, melhorar o atendimento e engajar realmente seu aluno. Aí a Mara está colocando aqui, ó, no Brasil a EAD é difícil porque não é tão acessível. Olha, eu acho que hoje o celular é uma ferramenta super acessível para a maioria dos alunos que investem em dança. Eu não estou falando que a EAD é acessível a todos, tá, gente? Porque não é. A desigualdade no Brasil é gigantesca. Porém,
Alunos que investem em dança, geralmente são alunos que têm um poder aquisitivo para estar adquirindo algo que é além da necessidade básica do ser humano. Porque ele investe na arte, ele investe na cultura, porque ele tem condições disso. Então a gente sempre leva em consideração quem tem essas condições. Não que a dança não deveria ser para todos, ela deve ser para todos e realmente o país, o governo, o Ministério da Cultura realmente tem que repensar na forma de distribuição dessa arte. Só que o nosso papel, a gente está aqui conversando sobre os nossos alunos. Então, os nossos alunos, eles têm sim acesso à internet, em sua maioria. Você que é professor de escola, você que tem alunos particulares, você sabe se os seus alunos têm ou não têm condições de ter um celular para assistir um vídeo seu, sabe? Às vezes a gente também quer resolver um problema que não é necessariamente só nosso, é um problema de uma massa. E a gente tem que lembrar sempre que a gente faz parte da solução do problema, tentando fazer o nosso melhor. Mas a gente necessariamente não tem a obrigatoriedade, não se cobrem por isso, de não resolver. Vocês têm que fazer parte do coletivo, certo? Nós somos parte de um grupo. E esse grupo, sim, tem que tomar um posicionamento para tentar melhorar o acesso à arte, à cultura, à dança e às aulas. Porém, a gente está pensando em alunos agora. Os seus alunos, você consegue raciocinar se eles têm acesso à internet ou não. Se ele não tem acesso à internet, você vai ter que buscar uma outra maneira, né? Por exemplo, eu já vi em cidades como o Piauí, na televisão, os professores eles fizeram material didático impresso, né? Colocaram dentro de pastas e saíram distribuindo dentro das residências dos alunos para eles poderem estudar. Óbvio, não é a melhor condição, o professor não está ali para corrigir você, não tem o convívio da sala de aula, não tem o espelho, não tem a música, não tem. Mas é o que a gente tem. Às vezes a gente quer tá muito arraigado naquele lugar que a gente tinha de presente, de aula presencial, de sala de dança, e essa realidade ela não é mais real. E a gente precisa se reinventar a trabalhar com um novo. Porque se você ficar preso a fazer as aulas como elas eram, realmente os seus alunos não vão querer migrar para aulas online. Você precisa achar uma nova maneira de englobar os alunos que você tem, mas pensa assim, os alunos que você tem são isso aqui perto dos alunos que você não tem, que é muita gente. Existe muita gente na minha cidade, por exemplo, que nunca nem ouviu falar de mim ou das minhas aulas. Então eu tenho um público muito grande para atingir ainda, que às vezes para ele o online vai ser ótimo, sabe? E os alunos que não querem migrar para o presencial, eu faço a manutenção deles sempre e quando o presencial puder voltar, eles voltam. Porque eu sei que tem alunos que preferem o presencial e é normal. Só que a gente precisa tentar entender mais o que nossos alunos querem. E não simplesmente forçar o que está acontecendo da maneira, porque cada um reage de uma forma. Quando você foi obrigado a ficar em quarentena, você teve que reagir de um jeito. E cada um do seu grupo de família, amigos, reagiu de uma forma a essa quarentena. Então os nossos alunos não vão ser diferentes. Então a minha dica é, se o seu aluno não quer migrar, faça a manutenção com ele. Mantenha ele perto, conversa, manda exercícios para eles, manda vídeo de dança para ele assistir, faz videochamadas, faz jogos online, entendeu? Para você manter esse aluno com você próximo e quando as aulas retornarem presenciais, ele vai voltar com você. Agora, foque em alunos que você não tinha e não tem agora, porque você vai atingir uma galera que está afim de consumir um conteúdo online. Só que eles não estão tendo acesso. Por quê? Porque você está focando só no aluno que você já tem. Você precisa focar no aluno que você ainda não tem, porque esse aluno está buscando você, tá? Então essa é a minha dica para você. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta? Não, peraí. Exatamente. É aquela história de tentar a melhor solução com as condições que temos no momento. Pode não ser perfeito, mas é o que é possível agora. É exatamente isso, eu concordo bem com essa frase. Tá calor hoje, gente. Vamos lá. Para a segunda pergunta, vocês também podem mandar mais perguntas aí, lembrem disso, tá bom? O que fazer quando o meu aluno paga pela aula online, mas não consome o conteúdo? Esse é o que assim, acontece no geral. Por quê? Porque os nossos alunos não estão acostumados com o online. Então, o que é consumo para você? Vamos começar por aí. A primeira coisa que você tem que pensar é o que é consumo para você. Para mim, consumo é o meu aluno conseguir pelo menos abrir o vídeo e assistir. Ele já está consumindo, porque é uma mídia digital
então ele está consumindo aquilo, então eu vejo que realmente existe um conteúdo dali e ele está consumindo aquilo. Se a gente entende que dançar, aprender dança, fazer dança é feito com todos os nossos sentidos e não necessariamente só levantar e dançar, esse aluno está consumindo dança. Então, se o aluno abre o vídeo e assiste o vídeo e vê todo o vídeo, ele está consumindo a sua aula. Por que você pensa que ele não está consumindo? Porque ele não levantou e não dançou? Calma, talvez você esteja preso ao método tradicional de aula presencial. E não é o seu aluno. Então, às vezes, o seu aluno, ele tem tanta coisa na vida dele rolando e ele quer só assistir o vídeo. E para ele é o suficiente assistir o vídeo. Então, você identifica isso e você fala assim, ok, ele quer assistir, então vou preparar um conteúdo para ele assistir. Porque ele está consumindo dança. E a maneira dele consumir é assistindo. Então, vou preparar um conteúdo de qualidade para que ele assista. Sabe? E aí, às vezes, fica muito na cabeça dos professores que você precisa realmente fazer com que o aluno levante, que o aluno se exercite, que o aluno dance, que às vezes ele não quer. Você perguntou para ele se ele quer? Você perguntou se ele está afim realmente de dançar, de levantar na casa dele, depois de um dia de trabalho, ficar preso dentro de casa, se ele quer levantar e dançar? Pois é, eu perguntei para os meus alunos, e aí, tá rolando, não tá rolando, quais são suas dificuldades, o que você está fazendo, o que é melhor, por onde você está indo, lancei desafio para alguns alunos, lancei vídeo de dança para outros, fiz vídeo chamada com intenção de filmes para eles assistirem sobre dança, sabe? Então, consumir conteúdo e o consumir online, cada um consome do jeito que quiser. Se o aluno está pagando para consumir as suas aulas, seja ela visualizando, é ótimo, é o jeito que ele consome. Você não pode querer obrigar ele a consumir do método tradicional, que é o método presencial. Então, raciocina sobre o consumo e o que é consumo para você. Reveja a palavra consumo para você. E tente entender o que é consumo presencial físico e o que é um consumo online, porque isso faz muita diferença, tá bom? Então, os meus alunos hoje, a gente não está trabalhando com envio mais de material online, a gente só divulga os nossos materiais online gratuitamente dentro da nossa plataforma do YouTube, e mais alunos têm consumido essas aulas e o consumir dele realmente é assistir. Quando ele assiste, ele se instiga a continuar, ele se instiga a alimentar aquela vontade de dançar e ele vai assistindo vários vídeos. Você faz isso, para e pensa, você que é professor, você quando vai assistir um vídeo de dança, você está assistindo um vídeo de dança, você já levanta e sai dançando? Eu acho que não. Sabe quando eu vejo os vídeos, por exemplo, de So You Think You Can Dance, que é um seriado dos Estados Unidos, que tem bailarinos assim, de altíssimo cacife dançando. Eu vejo eles dançando, na mesma hora eu paro e vou lá e executo? Não. Aquilo me alimenta. O online me alimenta. Então você precisa entender sobre o consumo. O que é o consumo online, o que é o consumo presencial e as suas expectativas em cima disso. Para daí sim você realmente conseguir entender se o seu aluno está consumindo ou não o seu conteúdo. Tá bom? E converse com seus alunos, porque eu acho que a conversa diminui a distância e você consegue entender melhor sobre, tá bom? Então essa é mais uma dica que eu dou para vocês aqui. Vamos lá! O que fazer quando estou perdendo a relação com os meus alunos por conta do distanciamento? Bom, essa pergunta, para mim, ela é bem simples de dizer sobre por quê. O que você quer ser? Você quer ser um professor que faz a diferença na vida dos seus alunos? Presta atenção. Um professor que faz a diferença na vida dos seus alunos? Ou você quer ser mais um professor de dança, que vai só ministrar as aulas de dança? Sabe? Não é que um é menos que o outro. Só que um tem a intenção de fazer a diferença na vida do aluno. Então, se você tem a intenção de fazer a diferença na vida dele, você tem que começar a rever quais eram as suas ações. Se você só conversava com o seu aluno quando ele entrava aqui na escola, se você só perguntava se ele estava bem quando ele chegava aqui na escola, se você só elogiava ele quando ele subia para fazer suas aulas ou entrava na sua sala, se você só conseguia corrigi-lo ou indicar coisas para ele quando você via ele presencialmente, eu acho que o erro não está no aluno. Eu acho que o erro está em você. Porque você está perdendo a relação com os seus alunos. Porque você nunca se relacionou com eles.
Na verdade, quem forçava o relacionamento com você era o seu aluno. O seu aluno que vinha até você, o seu aluno que vinha falar com você, o seu aluno que vinha trocar informação com você, ele que vinha na sua aula e ele ainda pagava para fazer isso, para você conversar com ele, sabe? E às vezes ele continua pagando para que a sua escola, o seu espaço, as suas aulas ou você mesmo continue existindo. Mas você tem conversado com o seu aluno? Você tem mandado mensagem para saber se ele está bem, se está tudo tranquilo, se ele está precisando de alguma coisa, se ele está passando por alguma coisa? Você tem trocado informações com ele? Você tem aberto salas de conversas, jogos online, sabe? Você tem feito alguma ação que englobe o seu aluno para que ele faça parte? Sabe? Existem tantas ações que você pode aglomerar e criar esse lugar de comunidade com o seu aluno. Por quê? O seu aluno ele não está buscando somente dança. Ele busca também dança porque ele gosta de dançar, é uma coisa que ele quer, ele acha interessante. Mas ele busca também contato, ele busca proximidade, ele busca amizade, ele busca conhecer pessoas novas, ele busca essa comunidade que é a dança. E ela existia no presencial, mas ela não deixou de existir no online. O online ela sempre existiu. Você não tem grupo de alunos? Você não tem grupo da escola? Você não tem grupo da sua turma? Seus alunos estão ali. Às vezes você acha que os seus alunos deixaram de existir por conta da pandemia. Eles não deixaram de existir, eles só estão dentro da casa deles, esperando que você entre em contato com eles, esperando receber uma mensagem sua, uma notícia sua, sabe? Por que você não faz uma cartinha à mão mesmo, sabe? E você passa e deixa no correio de cada um. Desejando um bom dia, desejando uma ótima semana, falando que você sente saudades. Eu tenho certeza que o seu aluno vai achar isso maravilhoso e vai fazer a diferença gigante na vida do seu aluno. Porque ele quer ter contato com você. Eu busco sempre conversar com os meus alunos, com os meus bailarinos, para saber se eles estão bem, o que eles estão passando. Uma vez por mês eu faço reunião com a minha equipe, pelo menos para saber o que está acontecendo na vida deles. Porque não é só de trabalho, eu não quero só o dinheiro dos meus alunos e eu também não quero só a força de trabalho dos meus professores. Eu quero realmente fazer a diferença na vida deles. E eu quero que eles propaguem essa diferença para outras pessoas. Só que para isso acontecer, eu realmente preciso fazer a minha parte. E eu não tenho que esperar o meu aluno vir falar que ele está com problemas para que eu realmente vá atrás dele e converse com ele, sabe? Então, ó o Bruno dizendo aqui, ó, foi o que me ganhou. Eu amo essa escola. É exatamente isso. Eu me preocupo com o Bruno, que tá aqui agora, sabe? E ele tá... Como ele está? O que ele está fazendo? Se ele tá se sentindo bem. Porque, mesmo que o Bruno não esteja fazendo aula neste momento, eu me preocupo e me importo com ele, como meu aluno, sabe? E acho que isso é humano. E ser humano é o que a gente está aprendendo melhor nesse período de pandemia, de distanciamento físico. Então a gente precisa melhorar esse nosso lado humano. E se a gente consegue realmente conversar com os nossos alunos, com as pessoas que nos cercam, que estão à nossa volta sobre isso, isso realmente traz uma diferença muito grande. E aí você não vai tentar fazer manutenção dos seus alunos. Você simplesmente vai ser você. E ser você com qualidade, sendo humano, honesto e conversando de verdade com as pessoas, se importando com ela, você já faz a sua manutenção de aluno sem você necessariamente sentir que está fazendo. Porque você está fazendo o quê? Sendo você. Então, assim, minha dica para você seja mais humano. Pergunte como as pessoas estão, o que elas estão fazendo, onde elas estão, como elas estão, para onde elas vão, o que está rolando, se ela precisa de ajuda, se ela quer conversar. E isso, sozinho, já vai se fazer uma manutenção de alunos. Tá? Gente, vocês estão com perguntas aí, pode perguntar, tá? Vamos lá, vou responder uma outra pergunta enquanto isso. O que fazer quando não consigo pagar as contas fixas da minha escola? Ou as minhas contas fixas como professor particular ou individual? Respira. Essa é a primeira coisa, respira. Não pira, sabe? Eu vi uma propaganda na televisão que falava sobre você se reconectar, sobre você reciclar, sobre você rever e sobre você repensar. A gente já parou, já pensou, já fez muitas coisas, mas agora está na hora da gente repensar, refazer,
sabe? Refletir. Então, se você não está conseguindo dar conta de pagar as suas contas, obviamente você tem que fazer um planejamento financeiro. E o que eu aconselho? Você ser sincero com você e ser sincero com as dívidas que você tem. Então, coloca tudo no papel, coloca tudo numa planilha online, se você gosta de computador. Eu gosto às vezes de escrever, me sinto melhor. Escreve, porque quando você escreve, você materializa a sua conta. E você consegue observar ela, você consegue prestar atenção nela e entender sobre a dinâmica daquele valor, daquele montante. Quando você tem realmente essa dinâmica dessa tabela, você olha e fala assim, ok, eu tenho essa conta, essa conta, essa conta. Você consegue sim elencar qual é a de maior prioridade e a de menor prioridade, certo? Lembrando que prioridade não é necessariamente... Não existe uma regra para prioridade. Você sabe quais são as suas prioridades, né? Então, você conseguindo colocar no papel, você materializando essa conta que vai sair do seu pensamento. Nossa, eu tenho isso, tenho aquilo, tenho aquilo. Põe no papel. Escreve sobre isso. E aí você vai olhar e vai materializar essas contas. Você materializando ela, você vai tomar uma decisão de quais você vai pagar. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é você ter noção de quanto vai faltar. Quando você tem esse entendimento de quanto falta... Você sabe quanto custa o seu trabalho, quanto custa a sua hora, quanto custa o seu empenho. Você fala, eu preciso me empenhar X. Então, se me faltam R$500 e R$500 é referente a 5 horas minha de trabalho, vamos supor, estou levando aí 1 hora R$100, se R$500 equivale a 5 horas, eu preciso minimamente me dedicar 5 horas semanais a resolver esse meu problema. Por quê? Me faltam R$500 e eu não vou me dedicar nenhuma hora a mais para isso? Ou não, eu vou me dedicar o tempo inteiro, todos os dias. Aí você faz o quê? Você dilui e aí você acaba não tendo algo realmente efetivo. Na minha opinião, o ideal é você concentrar. Você concentra. Faltam 5 horas, então eu vou trabalhar essa semana mais 5 horas. Seja ela 1 hora por dia, seja ela 2 horas por dia, ou seja umas 5 num dia só. Mas você vai concentrar essas horas para você tentar resolver o seu problema, que é referente aos seus R$500, por exemplo, sabe? Mas não adianta você querer que as dívidas se paguem sozinha, e não adianta você querer que as coisas se resolvam sozinha, e não adianta você querer fazer tudo ao mesmo tempo. Você precisa organizar. Processos dentro da dança, processos gerenciais, são importantíssimos. As pessoas acham que dançar, é só fazer, e esse é o grande erro delas. Viver do amor, viver só de fazer e deixa as coisas acontecer e olha quanta coisa boa acontece. Acontece muita coisa boa realmente. Mas quem cresce com a dança, quem ganha dinheiro com a dança, precisa se organizar. Precisa ter processos gerenciais, precisa ter planilhas organizacionais financeiras, precisa ter metas, entendeu? Porque quando você coloca meta, você sabe onde você quer chegar. Quando você coloca tempo para essa meta, você sabe em quanto tempo você quer conquistar isso. E aí você consegue mensurar como que você tem que fazer isso, por onde você pode começar, o que está faltando. Você começa a elencar essas coisas e você começa a resolver. Então isso serve para a sua vida como um profissional da dança que quer realmente resolver o seu problema financeiro. Coloca uma meta, você está ali, está faltando R$1.000 no seu caixa todo mês, R$1.000 equivalem a 10 alunos, você precisa colocar 10 alunos na escola, a todo custo. E qual que é o prazo disso? Antes de fechar o outro mês. Porque senão o mês que vem vai faltar R$2.000, sabe? Então você todo mês tem que fazer o seu controle de caixa, o seu fluxo de caixa, ter a consciência do que entra, do que sai, para que você realmente saiba onde você pode investir. Às vezes você está fazendo muitas coisas que necessariamente não estão atraindo alunos novos para você. Eu mesmo me deparei com essa situação onde eu olho para as coisas que a gente tem feito, e a gente tem feito muita ação dentro da nossa escola, dentro do nosso trabalho, e eu me deparo com uma ação de muito fazer e pouco pensar sobre o fazer. Então eu falei, opa, peraí, legal o conteúdo que eu estou fazendo, legal o que eu estou publicando, legal aonde eu estou chegando, legal, mas por que não tem aluno buscando a nossa escola? Aonde está o erro? Então eu começo a repensar, mantenho me fazendo o conteúdo, mantenho me produzindo, mas eu começo a repensar o que esse aluno quer receber, como que eu vou atingir esse aluno. Porque não adianta só você vir fazer um vídeo de aula online e soltar na internet e achar que os alunos vão deitar em cima de você. Uhul, que aula linda, maravilhosa.
Se ele não for realmente conteúdo de valor, se ele não for realmente direcionado para o público que você pensou, se ele não for realmente uma aula muito bem planejada, bem feita, não vai adiantar. Ou você pode até fazer uma aula muito boa, muito legal, e aí você solta na internet. Você tem que dar a sorte de alguém achar essa sua aula e divulgar para você. Porque o ideal é que você foque essa aula para alguém e ela chegue para aquele público e esse público começa a consumir essa aula. Então, não adianta só fazer. Tem que fazer organizado, planejado, tá bom? E isso vai ajudar você a resolver realmente muito dos seus problemas. Vamos lá. O que fazer quando acho que o melhor é fechar a minha escola? Esse é pesado, hein? Olha, eu passei por esse momento. Eu acreditei que talvez eu fosse fechar a escola. Mas aí eu parei para refletir, para repensar. E eu pensei, falei assim, poxa, eu investi tanta força nisso. Tem tanta gente envolvida com isso, tem tanta gente que gosta disso, tem tanta gente que precisa ainda ouvir o que é ser Lumine, sabe? Foi tanto dinheiro investido nesse lugar, nesse negócio. Por que eu quero fechar? Porque eu tô julgando que eu não sou capaz? Será que é só isso? Aí eu parei e pensei. E repensei, e repensei. E aí eu lembrei de um fato que eu já tinha passado, que eu achei que depois que eu tinha feito esse evento, eu fiz um evento, gente, uma vez, com outras amigas, a gente fez um evento gigantesco, gigantesco. Eu era diretor de palco, eu era uma pessoa que era responsável por toda a organização física do evento, sabe? E aí aconteceu que uma dessas meninas que eram sócias nossa na época, ela simplesmente sumiu com todo o dinheiro que a gente tinha. E eu e a minha outra amiga e sócia, a gente ficou assim, ó, sem saber o que fazer. E a gente teve que fazer o evento, já estava tudo acertado, tudo agendado, tudo montado, e a menina sumiu assim no dia do evento. A gente fez, sabe? A gente fez na cara e na coragem, e a gente ficou com uma dívida, tipo, muito grande. Muito grande. E eu tinha pensado em desistir nessa época. Eu falei assim, mano, eu vou desistir porque não dá pra mim. É demais, sabe? Eu não tenho essa força. Acho que eu não consigo realmente continuar. Acho que pra mim deu, sabe? E aí eu me isolei, me coloquei em casa pra refletir, repensar sobre. Queria fechar todas as minhas aulas, não queria mais dar aula, não queria mexer com dança, não queria mais ficar com essa área, não queria, sabe? Porque tinha me feito tão mal aquilo. E aí eu falei assim, bom, quando eu saí do meu casulo, as contas estavam lá, as pessoas estavam me esperando para receber, o evento estava lá, o meu nome não era Mil Maravilhas, que já foi. E aí eu tinha duas opções, ou eu largava tudo e sumia, ir embora para outro país, ou eu falava assim, ok, vamos assumir isso e vamos resolver. E eu junto com a minha amiga, a gente sofreu muito, sabe? Sofreu muito mesmo. A gente resolveu assumir essa, sabe? E a gente resolveu começar a pagar essas dívidas aos poucos, de acordo com as nossas condições. Nós fizemos reuniões com todos os nossos fornecedores, todos. Explicamos tudo o que aconteceu, tudo o que a gente esperava, o que aconteceu, como que foi, como que não foi, o que deu errado. E a gente falou para eles assim, a gente vai pagar vocês. Só que a gente tem pessoas, uma ordem de prioridade que a gente acredita que essas pessoas precisam mais e essas pessoas precisam menos. Todas precisam receber, mas essas aqui estão precisando muito mais nesse momento e essas aqui nem tanto. Então, a partir desse momento, a gente começou a pagar as nossas dívidas. E eu lembro que no início foi tão difícil, sabe? Eu tinha gente cobrando, batendo na minha porta, assim, sabe? E eu sofria tanto com aquilo, eu sofria ameaças de tipo assim, você não vai me pagar, eu vou atrás de você. E eu falava assim, meu Deus do céu, onde eu fui me enfiar? E foi um período muito difícil, sabe? E aí eu fui pagando, fui fazendo, fui conversando, fui sendo verdadeiro, fui sendo honesto comigo mesmo, com as minhas condições, com as pessoas às quais a gente devia. E a gente foi encontrando maneiras, a gente foi fazendo e pronto. Acabou, a gente fez.
A gente foi pagando e foi conquistando e foi resolvendo aos poucos, sabe? Então, se hoje você pensa em fechar sua escola, pense em algo mais difícil que você já passou e você superou. Quando você lembra das coisas que já foram complexas na sua vida, você sabe de onde você tirou forças. E quando você tirou forças, você superou. Então é possível superar esse momento, sabe? Os nossos alunos, eles não morreram, eles estão dentro da casa deles. A gente só precisa buscar novas formas de atingi-los. Então toda vez que você pensar em desistir, pensa nas coisas complexas que você já passou na sua vida, pensa no que você já perdeu, que foi muito difícil de perder. Lembra que depois disso você superou e que você realmente conseguiu passar por esse momento e crescer e chegar num lugar a qual você não esperava, sabe? Hoje eu tenho uma escola, hoje eu tenho alunos maravilhosos, incríveis, eu tenho bailarinos que são incríveis também, eu tenho uma equipe, assim, falta muito pouco pra gente chegar no nosso ápice de produção, sabe? E eu fico muito feliz com isso. Mas eu já passei por momentos mais difíceis. Então eu não vou deixar uma pandemia fechar as portas da minha escola. Eu vou lá, eu vou conversar com a imobiliária, eu vou falar assim, olha, tá rolando uma pandemia, cara, você tá vendo? Não é só pra mim, é pra todo mundo. Vamos conversar aí, vamos diminuir esse aluguel, vamos dar um jeito da gente conseguir baixar esse aluguel, vamos dar uma forma de abaixar esse aluguel. Vou lá na companhia de energia, vou ver se eu posso reparcelar as dívidas que eu tenho, parcelo em 24 vezes, sabe? Para cair todo mês uma coisa. Na companhia de água, a mesma coisa. Ligo na companhia de internet e falo assim, olha, gente, tá rolando uma pandemia, ou a gente diminui essa internet só para o necessário para poder comunicar com os meus alunos, mandar as minhas aulas, ou infelizmente eu vou tentar buscar uma outra rede que possa me fornecer esse serviço para que eu realmente possa dar continuidade ao meu trabalho. E assim, eu acho que neste momento está todo mundo muito suscetível a repensar e refletir, né? Na live, a Ká colocou aqui, ó, na live do Nino que eu fiz com ele, a gente apresentou algumas possibilidades também de buscar um investidor. Às vezes você pode buscar alguém que está passando por um momento oposto ao nosso, que é bom. Com a pandemia melhorou o trabalho dele ou dela. E você fala assim, olha, se eu não toparia investir na minha escola, eu conversei isso com uma amiga minha de Belo Horizonte, foi bem legal. E eu falei assim, amiga, busca um patrocínio, sabe? Ela falou, tá, vou buscar um patrocínio. Como que eu vou buscar isso, Ju? Eu falei, não sei, sabe? De alguma forma, vamos buscar, manda uns e-mails, fala assim, oferece aulas online para outros lugares, tipo, de você, da sua escola. Fala, minha escola fornece aulas online para onde... De repente, quando ela viu, ela saiu mandando e-mail para um monte de lugar e a Traxfield fechou com ela. E hoje ela dá aula nos momentos online dessa empresa, né, que é uma marca de roupas e calçados e esportes. Ela dá aula online ali, recebe por aquilo, e esse dinheiro que ela recebe ajuda ela a fazer a manutenção de toda a escola dela. Ou outra pessoa que eu estava conversando também, amiga minha, dona de escola, eu falei para ela assim, vai conversar com seus professores, se eles não estão a fim de fazer, faça você. Você quando começou, você não fazia tudo sozinho? Continua fazendo. Vai lá, conversa na imobiliária para diminuir o seu aluguel. Se tem um professor que acredita em você e está disposto a gravar aula online com você, grava com ele. Por que você quer gravar com todos? Eu entendo que cada professor tem que receber o seu valor, mas nesse momento, se ele não se põe disposto a gravar, porque, óbvio, ele precisa receber por isso e você não tem condições a pagar ele, seja franco com ele. Eu não tenho condições de pagar. Ele fala, não vou gravar, tudo bem. Mas está às claras, entendeu? Ele entendeu, você entendeu, todo mundo entendeu sobre isso. Então, assim, realmente, é igual o Luiz colocou aqui, desistir pra mim não é uma opção, sabe? Para mim, uma opção é refletir, repensar, recriar, refazer, revisitar, sabe? Porque existem maneiras. As pessoas estão aí esperando você. Muitas estão esperando, como eu já disse lá no início, o presencial voltar. Mas você pode atingi-las, outras pessoas, que o online para elas é o primordial e a única forma que vai funcionar, tá? Então, assim, não desista. Continue, existem formas, e se você tá com dúvida, o que você pode fazer, eu me coloco à disposição, sabe? Me procura, manda mensagem aqui no meu Instagram, manda mensagem no meu WhatsApp, no Telegram pra mim, enfim, no Facebook. Existem plataformas. Juliano,
cheguei no beco sem saída. Me dá uma luz aí, me dá uma ajuda. Como que você tem feito? O que que eu posso fazer pra gente poder seguir? Cara, eu vou ter um prazer em colaborar com você, porque eu acho que a dança ela precisa realmente chegar a todos. Só que mais pessoas precisam fazer dança com qualidade, só que para fazer com qualidade esses espaços têm que estar abertos. Eu acho que esse é o momento para mim que tem que ser de união, onde eu quero contribuir com vocês, onde eu quero mostrar conteúdo para vocês, onde eu quero mostrar o que eu tenho feito para tentar ajudar as pessoas que às vezes estão meio perdidas em determinadas coisas. Porque eu quero usar da experiência que eu tenho de 15 anos, de ter dirigido mais de uma escola, de ter a minha própria escola, de ter a minha própria companhia, para poder contribuir no processo de vocês entenderem quais são as fases, o que acontece, por onde pode se dirigir, para onde você pode caminhar, tá beleza? Ó, você tá com alguma dúvida, manda mensagem aí, manda pergunta, tá? Eu vou ler mais uma aqui, ó. Deixa eu só ver quanto que tá meu tempo aqui. Ah, não, dá tempo. Ó lá. Em uma aula de dança, o que você não acha correto um professor fazer? Polêmica essa pergunta, né? Eu dizer o que eu acho correto, o que o professor deve ou não deve fazer. Mas a primeira coisa que eu vou dizer pra vocês essa é a minha opinião, tá bom, gente? Se você discorda, que ótimo. Se você concorda, que bom também. Mas assim, saiba que a minha opinião ela é pautada nos meus anos de experiência, nos meus estudos, na minha graduação, na minha pós-graduação, no meu mestrado. Então eu estudei para poder estar dando essa opinião, tá, gente? Não é simplesmente um achismo. Eu tenho conteúdo e bagagem para estar dizendo o que eu vou dizer agora. O que eu acho que um professor, que eu acho que ele não deve fazer dentro... Vamos colocar dentro de uma sala de aula? O que eu acho que ele não deve fazer dentro de uma sala de aula? Passar do limite. Bom, a primeira coisa que ele tem que entender é que ele é um professor, ele é um formador, né? E ele não é só um formador de dança, ele é um formador de opinião, ele é um formador social, ele contribui no desenvolvimento do aluno de N maneiras, sabe? Tanto no motor quanto no psicológico. As ações que esse professor tem dentro de sala de aula são muito importantes para o desenvolvimento do aluno. Então eu acho que o que você não deve ser dentro da sua sala é negligente. Quando você sabe que aquilo não é bom e mesmo assim você continua fazendo. Quando você sabe que você ainda não sabe sobre aquilo e mesmo assim você continua ensinando. Você precisa buscar conhecimento, você precisa buscar entender o que você está falando, da onde vem, quais são suas fontes, o porquê você está fazendo aquilo. Porque, para mim, a negligência é realmente uma coisa muito grave que um professor não deve fazer de forma alguma, é ser negligente com ele, como profissional, e nem com o aluno que está ali, sabe? Então, se um aluno vem falar com você sobre um problema dele, você não simplesmente tem que virar as costas. Se ele está vindo falar com você, é que ele te enxerga como uma figura muito importante para ele, que ele gostaria de dividir aquilo com você. Então, a negligência para mim dentro da sala de aula é uma coisa gravíssima. Eu acredito que nenhum professor deveria ser negligente dentro da sala de aula. Outra coisa que eu acho que um professor não deveria fazer dentro da sala de aula vou trazer para uma coisa agora mais simples, tá? Escolher as músicas da aula durante a aula. Sabe? Ficar escolhendo as músicas enquanto o aluno tá ali. Vamos lá, gente, peraí. Não, essa aqui não. Essa aqui é muito rápida. E aí fica trocando o tempo inteiro, buscando, significa que você não tem um planejamento. O seu aluno fala assim, nossa senhora, todas as vezes o meu professor fica ali buscando, escolhendo a música e a gente fica aqui horas conversando, sabe? Uma hora seu aluno cansa. Isso pra mim é, mais uma vez, negligência, mas é um exemplo básico de como um professor não está preparado para ministrar uma aula. Por exemplo, eu tenho as minhas playlists do Spotify, que é uma ferramenta super fácil de você organizar suas músicas, e eu tenho as minhas playlists básicas, intermediárias e avançadas. Às vezes eu nem faço a playlist, eu simplesmente sigo a playlist. Só que antes de eu dar aula com essa playlist, eu escuto ela inteirinha. Eu sei quais músicas tem, eu sei que eu poderia fazer de atividade com aquela música, onde eu poderia chegar com aquela música, como que eu poderia propor coisas com aquela música. Então, eu não perco tempo caçando música. O máximo que eu faço é procurar, eu quero essa aqui, ó. Tá,
e eu já acho ela, eu já coloco ela. Isso faz com que o aluno realmente fale assim, poxa, essa música realmente encaixou certinho, professor, naquele momento, daquele jeito, do jeito que você falou. Porque isso mostra que você tem conteúdo, que você preparou sua aula com cuidado, com carinho e, ao mesmo tempo, você pensou em trazer a melhor experiência para o seu aluno. Outra coisa que eu acho que um professor não deve fazer dentro de uma sala de aula com os seus alunos é passar dos limites. Passar dos limites. Lembra que a gente trabalha com dança e dança tem contato, certo? Você tem que levar em consideração que ali dentro você é um professor. Você é profissional. Ali dentro você tem que estar para ensinar. E o seu objetivo tem que ser ensinar, o seu objetivo tem que ser interagir, o seu incentivo tem que ser... seu objetivo tem que ser interagir, tem que ser se comprometer com o seu aluno, com a sua turma, com o desenvolvimento deles. E não necessariamente fluir para outros lugares, para outras conversas, para lugares que não são saudáveis, para discussões que às vezes não são momentâneas. Então, assim, às vezes eu já vi professor discutindo, por exemplo, política dentro da sala de aula. Já vi professor discutindo. Mas assim, para e pensa, ali é o momento de discutir política, ali é o momento de fazer dança. Ali, para mim, tá, gente, é o momento de fazer dança. A sua opinião política você coloca em você. A forma que você se veste, a forma que você fala, a sua postura, o que você escreve, o que você posta nas redes sociais, como você lida com os outros, isso sim mostra o seu posicionamento político. E aí você não precisa discutir com ninguém. Você simplesmente, mais uma vez, é quem você pensa, é o seu próprio posicionamento político. Porque às vezes você quer discutir, quer colocar. Se você precisa explicar qual é o seu posicionamento político, significa que ele não está claro nem para você ainda. Você precisa vestir essa roupa do posicionamento político. Por quê? É muito fácil falar, difícil realmente é viver, né? Então, assim, discutir política, discutir religião, desconsiderar religiões dentro de uma sala de aula, eu acho que é uma coisa completa. Se você tem as suas crenças, se você tem o que você acredita dentro do que você realmente imagina ser algo a mais ou algo a menos, enfim, é o que você acredita. Você não está ali para discutir nem nada. Se você quiser um outro momento, você sair, criar um outro momento com seu aluno e tal, você faz. Mas dentro da sala de aula, o objetivo ali é professor-aluno, é dança, é você conseguir atingir o objetivo do seu aluno. Você sabe realmente o porquê que o seu aluno está entrando dentro da sala de aula? Você precisa ter essa noção. Quando você sabe como atingi-lo. E aí sim, você não vai ser esse professor que é só mais um, sabe? Você está preocupado realmente com o que o seu aluno quer e se a sua atividade, se a sua aula, se o que você está fazendo realmente está atingindo o objetivo a qual esse aluno procura. Porque não adianta só você querer atingir os seus objetivos. Você precisa atingir os objetivos dos seus alunos também. E é exatamente igual o Luiz colocou aqui. Ser gentil, ser honesto, ser humano, sabe? Então, assim, eu acho que essas características, elas precisam estar num professor. E o que eu não acho correto é você mentir para você mesmo, é você se enganar. Porque quando você engana o seu aluno. É você não estar preparado, é você não ter um planejamento de qualidade, é você não se reciclar e buscar conhecimento sempre. Então, eu acho que isso é uma postura péssima para um professor, sabe? Eu acho que realmente... e alguns professores falam assim, mas tem dias que dá, tem dias que não dá. Quando não dá, busca outras maneiras. Então, assim, óbvio, gente, eu dou aula há 15 anos. Tem dia que eu não tô a fim de dar aula também, sabe? Só que você precisa se reinventar. Você precisa se recriar, sabe? E aí, quando você se recria, você recreia. Isso eu aprendi na minha faculdade. Quando você se recria, você recreia. Porque daí você faz jogos com seus alunos, você faz brincadeiras, você traz um vídeo, você traz desafios. E você coloca o seu aluno para refletir, pensar, coreografa. Sabe, existem tantas maneiras de você começar a produzir com o seu aluno e você se reapaixonar novamente por dar aulas, que para mim, assim, são tantas possibilidades que não tem como você ser um professor ruim. Você só vai ser um professor ruim se você realmente não quiser isso na sua vida. Porque existem muitas maneiras de você ser um professor excelente, tá? E se você também quer algumas dicas de como ser, troca ideia comigo, manda uma mensagem lá no direct, eu vou ter um prazer de falar assim, acho que isso é legal, acho que por aqui também é legal, pensa por aqui, eu quando faço, nossa, que legal isso que você faz, vou tentar aplicar, porque eu também aprendo, gente, sempre estou em aprendizado, tá? E uma última pergunta,
aqui para finalizar nossas perguntas de hoje. Se você tem alguma pergunta, esse é o momento de você mandar, tá bom? Porque a gente está quase no finalzinho da live. Qual é a maior dificuldade de viver de dança? Vou até tomar uma água, tá, gente? Eu acho assim, sinceramente, que a maior dificuldade de viver de dança é viver de dança. Essa é a maior dificuldade. Viver de dança não é fácil. Porque, primeiro que o nosso país não reconhece a gente como uma área de trabalho, sabe? As pessoas que consomem dança não veem o suor por trás dessa dança. São poucas as pessoas realmente que dão valor à nossa área, ao nosso trabalho, à nossa forma de se expressar, de se comunicar, de produzir conteúdo. Então, viver de dança não é fácil no país que a gente tem e que a gente vive. Então, precisamos mudar o nosso país. Só que lembra que você não faz isso sozinho, você faz parte de um todo. Então, todos precisam pensar em mudar o país. 2, se reinvente, se recrie, repense. Porque várias vezes você vai estar ali, tipo, super empolgado e sempre vai vir alguma coisa para te derrubar. Por quê? Porque as pessoas, elas são invejosas, as pessoas não querem que você dê certo. Nossa, como que você no meio de uma pandemia tá dando certo? Como que no meio de uma pandemia você tá fazendo sua escola funcionar? Como que no meio de uma pandemia você está se recriando, se reinventando, você tá ganhando dinheiro com isso, sabe? Elas acham que por elas não estarem fazendo, você não deveria estar fazendo também. E se você está fazendo certo, elas vão começar a te questionar. E isso, gente, cansa tanto, que às vezes dá vontade realmente de desistir, como a gente conversou anteriormente. Mas, quando você se recria, se reinventa, se reforça, isso dá um gás novo, sabe? Isso dá um ar. Então, eu falei há um tempo atrás sobre as pessoas que estão à sua volta. Quando você tem as pessoas certas à sua volta, quando você se cerca das pessoas que querem o seu bem, que querem o seu crescimento e querem crescer com você, viver de dança se torna mais fácil. Continua difícil, porque assim, a condição financeira que a gente está vivendo hoje, ela é complexa, sim. Continua difícil financeiramente. Mas ela se torna mais fácil porque as pessoas que estão à sua volta estão dispostas a te ajudar e elas fazem parte deste momento. Então, eu acredito que viver de dança no nosso país durante muito tempo ainda vai ser muito difícil. Então, o que eu acho que a gente precisa fazer é se juntar, sabe? Vamos nos unir, mas vamos nos unir com as pessoas que querem o bem, que querem fazer o bem, que querem crescer com a dança, que querem fazer isso junto com você, comigo, sabe? Cria a sua rede das pessoas que querem crescer com você. Cria a sua rede de pessoas que querem viver de dança como você, sabe? Porque às vezes você está do lado de um professor, vamos supor, eu sou um professor de dança e estou do lado de um outro professor de dança e esse professor de dança ele não quer viver de dança e você quer. Então toda vez ele vai falar assim, não, mas vamos dar aula, né, vai ter que trabalhar agora na pandemia, tá tão bom descansar. Não, vamos fazer uma vez só. Só que ele não entende o que você quer. Então você precisa se conectar com as pessoas que entendem o que você quer. Porque quando você se conecta com elas, você traz uma ideia e ela te apoia, ela te joga para cima, ela traz outras ideias que melhoram o que você está pensando e você se sente revigorado para continuar. Porque quando você se cerca de pessoas que não estão afim do mesmo objetivo de você, realmente a sua energia vai descendo. E aí viver de dança fica completamente mais difícil. Então assim, faz uma análise, eu te convido a fazer uma análise das pessoas que estão à sua volta. Elas realmente torcem pela sua felicidade? Elas realmente torcem para que você cresça com a dança? Elas realmente torcem para que você seja um profissional de sucesso? Sabe? Então assim, acho e acredito que o mais importante neste momento para você viver de dança é se cercar do bem e é se cercar das pessoas que querem o bem e querem crescer e querem viver de dança assim como você, tá? Essa é a minha dica. Bom, deixa eu ver aqui, tem mais um minutinho aqui e tem uma pergunta. Você que é viajado, existe algum país onde viver de dança é rentável facilmente? Existe. Nossa, eu tenho amigos que vivem como bailarinos na Alemanha.
E a única coisa que eles fazem é expressar a arte deles. Isso é tão lindo, sabe? Eles eram bailarinos que eu conheci aqui no Brasil, a gente dançava junto, né? Por exemplo, uma bailarina amigão meu, mora fora, mora na Alemanha, e ele vive de dança, sabe? Porque ele foi fazer cursos no Brasil e um dia um olheiro olhou pra ele e falou assim, você é bom, você tem talento. E ele aqui, perto das pessoas do Brasil, era tipo assim, considerado como uma pessoa, mas ele era diferente. E esse cara falou assim, quer fazer uma audição pra minha companhia? E a companhia dele era, na época, se eu não me engano, de Bruxelas, e aí depois migrou pra Alemanha. E ele foi, fez, hoje ele tá super bem, tem a vida dele, tem a casa dele, mora lá, eu converso com ele sempre, ele fala assim, amiga, é tão bom dançar aqui, sabe? Eu consigo me expressar, consigo colocar o que eu quero, ganho meu dinheiro honestamente e as pessoas valorizam o que eu faço. Eu sou enxergado como um artista que eu realmente me sinto, sabe? Eu não sou menos, como no Brasil. Nosso país, infelizmente, olha o artista como menos. Obviamente, as pessoas que estão à nossa volta nos enxergam como algo de valor, mas não é a grande maioria. Então, existem países sim que valorizam a arte de uma forma muito... Eu já morei em Buenos Aires, gente. Buenos Aires tem mais de 30 teatros só em Buenos Aires, sabe? 30 teatros para uma capital, sabe? 30 teatros grandes, na verdade, né? Porque tem os menores que eu não conheci direito. Mas eles investem, eles têm universidade de dança lá e a galera vive de dança. Eu tenho amigos que vivem em Buenos Aires só dançando. Eu passei um tempo em Buenos Aires vivendo lá e só dançando. E eu só dançava e trabalhava, obviamente, o meu dia a dia e ganhava minha grana, entendeu? E eu vivia disso e era super bom, sabe? Só que também você tem que entender o que você quer, Mara. Tipo, viver de dança nesses países é bom? É bom. Mas eles esperam algo de um artista e você tem que saber se o que você espera se colocar como artista vai ser compatível com o que eles querem também. Porque às vezes você quer se colocar de uma forma e eles querem receber outra coisa, às vezes não vai ser compatível. Então você tem que buscar lugares que dão match com o que você quer criar, sabe? Então aqui na Bahia, por exemplo, aqui na Bahia o círculo artístico é muito bonito, sabe? E as pessoas criam coisas lindíssimas. E é um lugar onde as pessoas podem criar de uma forma muito visceral. E é muito bem aceito pelos artistas lá. E você se sente com mais vontade de criar de forma visceral, sabe? Belo Horizonte também é assim. Diferente de São Paulo e Rio de Janeiro, que já criam de uma forma muito mais comercial. Então, o que eu aprendi sobre viajar e dançar é que você tem que tentar entender o que cada país busca dentro de um artista, né? Como que cada país, o que eles esperam de cada artista, sabe? E aí sim você buscar se conectar, ver se realmente isso é pra você, para que você realmente possa produzir algo que seja compatível. Porque você não precisa necessariamente mudar o seu modo de produção, você precisa necessariamente entender o que você produz para você poder oferecer nos lugares corretos, certo? Espero que eu tenha respondido a sua pergunta e eu vou encerrando a minha live por aqui hoje. Gente, eu queria muito agradecer a presença de vocês que passaram pela live. Dizer mais uma vez, se inscrevam no meu canal, eu vou deixar do YouTube, tá? Meu nome lá, Juliano Candia Pedroso. Eu vou deixar esse vídeo salvo no YouTube, vou deixar esse vídeo salvo também no meu Instagram. Se vocês acharem que esse conteúdo pode ajudar alguém, o que eu disse, pode servir para um professor da sua escola, pode servir para você se rever várias vezes, falar assim, nossa, é aqui onde eu preciso me fortalecer. Se você acha que tem um amigo ou uma amiga que gostaria de receber esse conteúdo porque ela está precisando dessa força neste momento, envie esse vídeo para essa pessoa, porque a minha ideia realmente é tentar contribuir de alguma maneira para que as pessoas possam viver de dança, sabe? E é isso, gente. Muito obrigado, um beijo e até a próxima.